Irmãos, nós optamos, buscando o Senhor, de investirmos a nossa manhã na ministração da palavra, tá? Vamos focar a ministração da palavra, por isso, como Paulão falou, vamos ter 2 tempos, então fica tranquilo que o almoço não vai sair antes de 12h30, então tu não vai precisar pegar Uber, nem pegar ônibus para ir para casa, nem ter que... Não, nosso encontro é um encontro diferente, tá? Não é como se tu estivesse na tua congregação, lá com a preocupação. Então, no nome do Senhor, fica tranquilo, mas gostaria de convidar você a nós mergulharmos na palavra do Senhor acerca desse tema, amém? Desse tema específico que o Senhor trouxe para nós. Está sendo gravado, Guto? Isso, estamos gravando essa palavra, tá? Para, se for necessário, depois você rever, ouvir. Acho que hoje já deve estar um só corpo. Então, no nome do Senhor Jesus, vamos orar mais um pouco. Amém? Senhor, queremos mais uma vez, Senhor, nos apresentar diante de Ti nessa manhã onde Tu renovasse a Tua misericórdia e a Tua bondade sobre nós, Pai. Obrigado por essas chuvas, Senhor, que Tu tem derramado sobre nós. Cantamos aqui não apenas brincando, mas profetizando que serão chuvas e bênçãos para as nossas vidas, Senhor. Chuvas do alto para nós, para a nossa casa, Pai. No nome do Senhor, Pai, clamamos por nossos corações, rejeitamos toda inquietação, toda agitação, toda mente vagarosa, Senhor, toda preocupação com os que estão em casa, com os nossos parentes, os nossos queridos que não estão aqui. Tu nos guarda, Senhor. Tu guarda cada um deles. Queremos nesse tempo estar descansados diante de Ti. Queremos verdadeiramente sentarmos, Pai, ao Teu lado, Senhor, aos Teus pés, para receber de Ti aquilo que Tu reservasse para mim, para os meus irmãos nesse dia de hoje, Senhor. No nome de Jesus, rejeitamos mais uma vez toda a agitação da nossa alma. Declaramos que o nosso coração se aquiete, nos conduz a águas de descanso, Senhor, nessa manhã. Refrigera a nossa alma agitada, Senhor, com as Tuas chuvas, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, é muito bom a prática de nós realizarmos avaliações durante a nossa vida. É muito bom nós nos concentrarmos em alguns momentos para fazer uma avaliação, para aferir como é que está a nossa caminhada. A maioria dos cursos que nós encontramos seculares são cursos que fazem avaliações periódicas. É verdade ou não é? Assim é que são os cursos. Então, ninguém entra numa faculdade de medicina, estuda... Cadê nossa estudante de medicina? Temos aqui, né, Bianca? Estuda 6 anos na faculdade, só recebendo, e no final do curso, depois de 6 anos, faz uma prova, apenas uma prova, para ver se você aprendeu a ser médico ou não. Não acontece isso. À medida que o tempo vai passando, que os períodos vão acontecendo, você vai sendo constantemente avaliado. Os cursos seculares também são assim. Eu sou da época do científico aqui. Quem é da época do científico? Eita, tinha científico e técnico, né? Agora ensino fundamental, ensino médio. Mas os próprios cursos normais, ensino fundamental e médio, também há essa avaliação. O ensino fundamental é dividido agora em 9 anos, não é isso, né? 9 anos. O ensino médio é dividido em 3 anos. E à medida que passa um ano, eles avaliam como está o teu aprendizado acerca daquelas competências que quiseram que você aprendesse. Assim é, e inclusive durante o ano letivo, nós temos avaliações. Um ano letivo geralmente é dividido em 4 unidades. Cadê os jovens e adolescentes aqui? Né? Primeira unidade, segunda unidade... Terceira unidade, quarta unidade, recuperação, reunião de conselho, ainda tem hoje essa toda... Então, é muito comum, irmãos, esse processo de avaliação em todos os ramos, Então, a finalidade disso é fazer com que eu e você tenhamos a oportunidade de ajustar a nossa rota. Essa é a finalidade de uma avaliação.
é fazer com que antes que você tenha a grande avaliação final, você consiga ajustar a sua rota durante o trajeto. A avaliação, o processo de avaliação, evita que eu e você tenhamos surpresas desagradáveis. No final, quando chegarmos na avaliação final, você faz ali o teste e você não conseguiu comprovar que você aprendeu aquele conteúdo que você foi ministrado. Por isso que se tem as avaliações periódicas. Amém? Aleluia? Então, a avaliação periódica não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Porque ajuda você a ajustar a tua rota. Vai ver que existem algumas competências no aprendizado, tá? Que você não conseguiu absorver. E que você precisa absorver, então é possível você ajustar. Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui nesses dias para fazermos uma avaliação da nossa vida. Nós estamos aqui num período em que a gente parou, em que a gente se desvinculou das atividades do dia a dia, aonde nós estamos subindo a um monte, amém? Estamos subindo ao monte do Senhor, para que o Senhor faça uma avaliação de nossa vida, não para nos condenar, não para nos acusar, não para nos colocar no canto da parede, de jeito nenhum. Irmãos, ainda não estamos na avaliação final. Vai haver uma avaliação final. Quem crê que vai haver? Vai haver uma avaliação final. Vai chegar um dia em que seremos avaliados pelo Senhor. Vai haver um julgamento. O julgamento final, quando a trombeta tocar, quando estivermos diante do Senhor, nós seremos avaliados. Mas hoje ainda não é a avaliação final. Ainda não chegou o final do ano. Eu não sei em que unidade você está, se você está na primeira unidade, se você está na segunda unidade, eu não sei em que período nós estamos. Esse curso é de 10 períodos, eu não sei se eu estou no quarto período, ou no terceiro período. Irmãos, pelos acontecimentos, eu acho que nós estamos já próximo da avaliação final. Mas o Senhor permitiu que eu e você tivéssemos aqui, nesses dias, para avaliar a nossa trajetória. Para de maneira muito franca diante do Senhor, de maneira muito honesta, nós permitamos que o Espírito Santo lance luz na nossa caminhada, não para nos condenar, não para nos levar para a condenação, porque esta ainda não é a avaliação final, mas para que possamos ajustar a nossa rota. Amém? Aleluia? Eu me alegro que o Senhor me dá a oportunidade de eu avaliar o meu caminho. Já imaginou? Estou achando que está bem, eu estou tranquilo, caminhando, daqui a pouco me desviei. Me desfoquei. Dizem que esses transatlânticos modernos, né? Eles são todos... Eu nunca andei no transatlântico, nunca nem entrei, mas eu já ouvi falar que eles são muito modernos, tecnológicos, e tudo é aferido de maneira eletronicamente, pela internet, tá? Então, você faz uma aferição, um exemplo, um transatlântico que sai do Porto de Santos, você faz todos os ajustes para que ele chegue, de repente, a Lisboa, tá? Santos-Lisboa, faz essa travessia. E aí, você faz toda a aferição, toda a coordenada, tranquilo, bem feito. Mas existe uma pessoa, um profissional fundamental no transatlântico, que chama-se oficial de navegação. Esse oficial de navegação, a função do oficial de navegação, se nós estivéssemos aqui com o nosso comandante Alex, que é comandante de navio, né? Ele não está... ele ia confirmar isso. Esse oficial de navegação, a finalidade dele é ficar olhando todos aqueles marcadores para ver se aquilo que foi projetado ainda está confirmado. Porque existem elementos que acontecem nesse deslocamento, como a própria maré, o próprio vento, todos esses elementos que fazem com que, se esse oficial não estiver atento àqueles marcadores, vai haver um desvio e o transatlântico vai chegar em Tóquio.
mas não chega em Lisboa. Porque se descuidou. Então, o que o Espírito Santo está fazendo para mim e para você hoje aqui é fazer com que nós olhemos os marcadores. Voltemos os nossos olhos para esse marcador que já foi estabelecido, para que eu e você possamos chegar ao porto seguro. Amém? Aleluia? Então, o Senhor hoje nos trouxe para a gente trabalhar esse tema, fazer discípulos, um chamado, uma mensagem e uma parceria. Hoje nós vamos trabalhar sobre o chamado, esse chamado de fazer discípulo. Então, o Senhor vai nos ajudar a responder, como está a minha prática de fazer discípulo? Não para te acusar, não para te condenar. Amém? Ainda não estamos na avaliação final. Não. Como está a minha prática de fazer discípulo? Por que que eu preciso fazer discípulo? Paulo, eu não tenho a menor paciência. A menor paciência, nem comigo. Eu não tenho a menor paciência de fazer discípulo. Como é que eu faço discípulo? O que é que eu preciso fazer para fazer discípulo? O que é que eu preciso falar para gerar discípulo? Eu sou obrigado a fazer discípulo. Em resumo, está sendo gravado, é? Misericórdia. Que negócio chato fazer discípulo, fazer discípulo. Eu sou obrigado a fazer discípulo. Por que eu sou obrigado? O Senhor vai nos ajudar a responder essas perguntas. Amém? Quem está pronto para ser avaliado? Aqui ninguém vai avaliar ninguém. O Espírito Santo vai permitir que você seja avaliado por você mesmo. A palavra fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não disse, Cleitinho, examine Paulinho. Nem Paulão, examine William. Não. Examine-se, pois, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a si mesmo. Deixar com que o Espírito Santo e a sua palavra nos examine. Amém? Estamos juntos? Aleluia, vamos lá. Irmãos, sobre esse tema de fazer discípulo, nós aqui estamos em situações distintas. Porque é um grupo muito grande, muito eclético. Estamos em situações distintas, tá? Alguns já fizeram discípulos no passado. Já tiveram uma vida já foram usados pelo Senhor para ganhar pessoas. Já foram usados para proclamar o Evangelho. Já chegaram a pastorear no sentido de cuidar da vida de pessoas. Mas por algum motivo, ou se decepcionaram, ou foram traídos, ou se sentiram injustiçados, ou não se sentiram reconhecidos, ou foram difamados, criticados, foram incompreendidos. Por algum motivo você parou de fazer discípulo. Parou. E isso para você hoje se resume a uma boa lembrança do passado. Onde você olha e faz... Ai, eu já fui tão usado pelo Senhor na vida de tanta gente. Mas hoje, isso é algo que faz parte do teu passado. Mas isso incomoda você. Outros estão até fazendo discípulos. Estão cuidando de pessoas. Estão servindo a pessoas nesse cuidado de discipulado. Muitos estão desse jeito. Mas perceberam que estagnaram no caminho. Houve uma acomodação. Estou cuidando aqui de 2, 3. Tá bom. E faz tempo que Deus não traz um vinho novo. Tempo que Deus não traz pessoas novas para você cuidar, para você proclamar. Há tempo. E isso está incomodando você. Outros nunca fizeram discípulos, nunca tiveram a prática de fazer discípulo, nunca tiveram o privilégio de fazer discípulo, de cuidar de ninguém, de proclamar o reino, proclama uma vez ou outra, mas isso não é uma prática da tua vida, mas desejam fazer discípulo. Outros acham que não tem a menor condição de fazer discípulo. Menor condição. Ou porque acham que não sabem, se sentem incapazes, se sentem indignos, porque a sua atual estrutura de vida não comporta mais ninguém. Paulo, já tem eu, a minha mulher, os meus 3 filhos, eu tenho ainda 2 gatos, tenho ainda um pet, e botar um discípulo ainda aqui nisso aqui vai ser
não tem a menor condição de fazer isso. Outros acham que não vale a pena pagar o preço para fazer discípulo. Mas Deus vai mudar isso aqui, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem crê que Deus é um Deus de mudança? Aleluia. Outros acham que não tem o dom de fazer discípulo. Dom. Olha, eu acho que eu não fui chamado para isso. Veja, eu fui chamado para arrumar o salão, para abrir o local do encontro, para tocar aqui. Eu fui até para compartilhar uma palavra, porque eu acho que eu consigo falar, para organizar um retiro desse aqui, onde eu estou na organização geral. Eu sei quantas pessoas estão, quantos têm de 10 a 12 anos, quantos tem de 12 a 14, eu sei de tudo. Agora, eu sou muito bom nisso, mas fazer discípulo, cuidar de gente, eu acho que esse não é o meu chamado. Isso não é verdade. E Deus vai mudar isso aqui no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, cada um de nós pode se enquadrar em um desses motivos, ou então NDR, né? Nenhuma das respostas. Ou então outro motivo que você disse, o meu motivo ele não disse. Então a gente vai botar NDR, ou seja, nenhuma das respostas. Mas no final de tudo, irmãos, o caminho que leva para o mesmo lugar é fazer com que nós não cumpramos o nosso chamado, ou fazer que nós cumpramos de maneira aquém do chamado que Deus tem para mim. O objetivo é que eu não cumpra, ou que eu não cumpra na dimensão que Deus tem para mim. E Deus nos trouxe aqui, não para te enquadrar, não para cobrar de você, não para te acusar. Deus nos trouxe aqui para sermos transformados pelo Senhor. Amém? Aleluia? Aleluia? Aleluia. Estamos juntos ainda? Ninguém saiu? Cadê? Fechou. Aqui não dá para fechar a porta, né? Tem que ir. Lá na sede eu faço, ninguém sai. Fecha a porta aí. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo coube o processo de transformar o ser humano. Todos nós já fomos ministrados sobre isso, tá? Que ao Espírito Santo cabe essa função de transformar pecadores, filhos de Adão, em homens santos à imagem de Jesus. Todos nós sabemos disso. Se não houver uma ação do Espírito Santo, não adianta você usar a melhor argumentação, a melhor técnica, a melhor tática. Se não houver o fluir do Espírito Santo, é impossível com que um pecador egoísta, que vive para si, seja transformado à imagem de Cristo. É impossível e todos nós sabemos disso. Irmãos, mas a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, ela não se restringe apenas no processo de conversão. Ela continua atuando durante toda a nossa caminhada. Durante todo o nosso caminhar, o Espírito Santo continua agindo em nós. 2 Coríntios 3,18, Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Então, ao Espírito Santo cabe o papel de atuar durante o processo de conversão de alguém, e ao Espírito Santo cabe o papel de transformar durante a caminhada. Amém? Então, nós que somos pastores, que discipulamos pessoas, nós falamos, nós cooperamos, nós pregamos, nós encorajamos, nós empurramos, nós tentamos abrir a cabeça, como alguns fazem, tentamos fazer de tudo para que essa pessoa se aproxime do Espírito Santo. Essa pessoa se aproxime do Espírito Santo para que o Espírito Santo transforme a vida dessa pessoa. O Espírito Santo que tem um papel de transformar essa vida. Isso tira um peso da gente, irmãos. Um peso enorme. Na terça-feira, o Senhor vai nos ministrar sobre o papel do Espírito Santo nesse processo. A mim e a você, nós tiramos esse peso.
E nós cremos que em relação a esse assunto aqui que estamos falando, fazer discípulo, nós precisamos que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. Preparamos a palavra, trabalhamos, mas se o Senhor não estiver na frente, é em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, então nós cremos que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Cremos que você será incendiado aqui por vidas. Eu tenho convicção que tu vai sair daqui transformado, com o desejo de fazer discípulos. O Senhor vai arrancar pela raiz todos os traumas, todas as marcas, tudo aquilo que o diabo tentou roubar da tua vida, o Senhor vai arrancar pela raiz. Ontem o Senhor nos deu uma palavra aqui para aqueles que não estavam, dizendo que Deus estava plantando alguns brotos, né? E queria arrancar aquilo que não foi plantado pelo Senhor. O Senhor vai arrancar toda a experiência negativa, tudo que foi errado, para colocar um novo de Deus, para que você que ainda não teve o privilégio de proclamar, de ser um proclamador da palavra do Senhor, você receba essa grande dádiva do Senhor. Por favor, venha cá. Suba. Agora tu consegue. Vamos lá, devagar. Ai. Nem começou o retiro ainda. Pode falar. Eu quero ser filha de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar por ela. Vem cá, William. Amém. Começamos a tocar nas regiões celestiais e Deus já começou. Raul, vem cá, Fabiana. Ninguém. Minha família sabe. Deus tocou no meu coração, porque eu já sou filha de Deus. Sempre procuro procurar Ele. E agora eu quis fazer parte de vocês. Amém. Não disse a ninguém, vim sozinha. Ele agora é surpresa para ele. Mas não é surpresa para Deus, não. Cadê seu Expedito? Está lá. Seu Expedito, vem cá, seu Expedito. O marido dela, cadê? Vem cá, Raul. Aleluia. Já desprogramou tudo aqui, botou a programação de Deus. Venha, seu Expedito. Vem, Juan. Aleluia. Não é para ninguém chorar. Chorar de alegria. O Senhor está dando spoiler. O primeiro peixe. Estendesse as redes hoje, Raul, hein? Com fé. Nunca vi uma resposta de fé tão rápida. Ele me pegou pela rede. Ele lhe pegou pela cruz, pelo amor, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Há mais festa no céu por um pecador que se arrepende. Aleluia, Senhor. Isso é obra do teu Espírito, Senhor, que foi derramado sobre toda a carne e que tem trabalhado desde então no coração de homens e mulheres, para que seus corações se rendam a Ti em arrependimento, em contrição, Senhor, no reconhecimento dos seus pecados e da necessidade de se arrependerem diante de Ti, Senhor. Senhor, é obra do Teu Espírito e nós estamos aqui para Te glorificar e apresentá-la como... Então, assim, Senhor, diante de Ti, nos alegramos com os Teus anjos do céu, com o Teu coração, Pai, porque isso aqui é resultado do Teu trabalho naquela cruz, Jesus. Tu, Cordeiro de Deus, recebe a recompensa aqui dos Teus sacrifícios. Glória ao Teu nome, batiza com Teu Espírito Santo, Senhor. E hoje nos alegramos, incluindo no corpo de Cristo, através das águas. Nós assim profetizamos e declaramos, em nome de Jesus. Aleluia! Queria dar um abraço à senhora. Aleluia. Que bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Amém. O marido está voltando para o Senhor depois de um tempo longe. Amém. Eu não tenho maturidade para isso não, irmãos. No começo do retiro, logo, eu não, sinceramente. Amém, Senhor, queremos colocar seu expedito diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nessa decisão de voltar a Ti, Senhor, de romper com toda a independência, no nome do Senhor, Senhor, nos alegramos. Pai, nos alegramos porque Tu fosse buscar seu expedito, Senhor. Deixasse as 99, Senhor, e fosse atrás dele, Senhor. Obrigado porque nunca desistisse dele, no nome de Jesus. E, mais uma vez, Senhor, recebemos como igreja a vida dessa família, Senhor, para Ti, no nome do Senhor, que seja um novo tempo, Senhor, na vida deles, no nome do Senhor Jesus. E como a Tua palavra fala que na velhice ainda dará fruto, que seja assim com essa casa, Senhor. Uma casa que proclamará o Teu poder, Senhor, e receberá muitos frutos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, quando estávamos estendendo as redes, eu orei ao Senhor, né, por esta metáfora e até perguntei a ela, né, será que mãe sabe o que é metáfora? O seu significado? E ela ministrou para minha mãe disse, né, é a rede que resgata os filhos de Deus. Que bom, né? Porque metáfora é uma figura de linguagem que contém dois elementos, um ideal e um real, mas eu creio que se fez o real, né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos? Irmãos, enquanto a gente estava orando aqui pela família de Raul, o Senhor me trouxe à memória uma palavra profética que a gente recebeu no ano passado, de que a gente orasse pelos nossos familiares, né? Que o Senhor ia trazer. E eu lembro que no final do culto, Jane e Ivanete me procuraram, porque estavam num momento muito difícil familiar, mas elas tomaram aquela palavra para elas. E depois de uma semana, começou a vir as notícias da família de Jane. Depois eu me lembrei da família de Camila Mergulhão. E agora a gente está vendo a família de Raul. Irmãos, eu estou vendo um mover do Espírito Santo. Vamos ficar atentos ao que o Espírito Santo está fazendo. Deus quer resgatar a nossa família, nossos irmãos, nossos parentes. Então, vamos tomar esse mover do Espírito como real, como o Raul falou agora. Tomando posse da palavra que o Senhor está trazendo, esse mover do Espírito Santo. Não deixe a onda passar. Entre na onda do Senhor e tome posse daquilo que Deus quer entregar nas nossas mãos. Amém? Aleluia! Glória a Deus, Jesus. Tu és bom. A programação está em Tuas mãos, Senhor. Tu sabes como faz. Nós só temos que nos aquietar e descansar. Não queremos atrapalhar, Senhor, aquilo que Teu Espírito já está fazendo entre nós. Amém. Aleluia. Posso continuar? Mas alguém vai entregar a vida para Jesus? Se for, a gente para. Ainda não. Para esse momento foi... Aleluia. Queridos, vamos repetir aqui alguns conceitos que nós já sabemos, mas não tem nenhum problema em repetir. A repetição é um instrumento poderoso, usado pelo Senhor nesse processo de ensino e aprendizado. Antigamente as pessoas aprendiam pela repetição. Lembre-se que não se tinha escrita como se tem hoje a Bíblia, eram raros aqueles que sabiam. Então era o processo de repetição. Na realidade a palavra é catequese, que faz com que você repita, 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 e assim a palavra do Senhor era transmitida de geração em geração. Então vamos ouvir algumas coisas que alguns aqui já ouviram,
outros talvez não tenham ouvido, mas não temos problema de repetir as mesmas coisas. Queremos continuar sendo discípulos, repetindo as mesmas coisas, assim como Jesus fez. Então, o que significa fazer discípulo, irmãos? Isso que a gente fala tanto, fazer discípulo. Como é que eu faço um discípulo? Eu pego um cimento, eu pego, como é que eu faço? Tijolo, a gente constrói, como é que é? Eu não sei, eu não sou pedreiro. Como é que se faz esse processo de fazer discípulo, irmãos? Primeira coisa que é importante a gente entender, que esse trabalho de discipulado é algo muito antigo. Desde a época do Antigo Testamento, nós já vemos esse processo sendo feito, e essa foi a metodologia, o método que Jesus utilizou, o instrumento de transmissão que Jesus utilizou para que o Evangelho continuasse a ser propagado após a sua ascensão do céu, e os princípios do reino continuassem a ser ensinados de geração em geração. Foi essa maneira que Jesus escolheu, o Senhor na sua sabedoria escolheu. Então, apesar do termo discipulado não ter na Bíblia, esse termo não tem na Bíblia, discipulado, a prática de uma pessoa transmitir para outra pessoa um conjunto de princípios, crenças, ensinamentos, valores, práticas de vida, conduta, através de um relacionamento próximo e íntimo, é algo muito antigo, e é conhecido como discipulado. Nós chamamos de discipulado. Então, para nós, fazer discípulo é cooperar com o Espírito Santo para que outras pessoas sejam transformadas e passem a ser seguidoras de Cristo. Quando a gente fala fazer discípulo, é eu cooperar com o Espírito Santo, para que homens e mulheres sejam transformados, e que esses homens e mulheres transformados, eles passem a ser, que nem eu, seguidor de Jesus Cristo. Amém? Isso é fazer discípulo. Isso, eu posso chamar de discipulado? Você pode chamar do que você quiser. Mas isso é que é fazer discípulo. Amém? Aleluia? Nesse sentido, irmãos, discípulo, quando a gente chama de discípulo, é aquele que se submete a esse processo. É um aluno, é um aprendiz, né? É um pupilo. Esse termo discípulo nós encontramos no Novo Testamento 260 vezes, se referindo a Jesus, discípulo de Jesus. 260 vezes. Então, escutei um conceito muito interessante de um irmão lá de Porto Alegre, que já está com o Senhor, chamado Moisés, tá? Alguns aqui conhecem. Moisés, eu ouvi pelo menos... como se fosse dele, tá? Ele falando, discípulo é aquele que crê em tudo que Cristo disse e faz tudo que Cristo manda. Eu acho esse conceito espetacular. Discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus disse. Crê e faz tudo que Jesus manda. Esse é discípulo. Amém? Aleluia? Estamos juntos ainda? Mais alguma conversão? Primeira parte já teve, com mais essa segunda parte agora. Mas quem quer entregar a vida para Jesus? Não, ainda não. Calma, aleluia. O que é necessário para fazer discípulo? Tá bom, eu entendi. Discipulado, ok. O que é que eu faço para fazer discípulo? Tem alguma maneira de eu conseguir fazer um discípulo? Quais são os elementos necessários para que eu consiga fazer discípulo? Vamos ler aqui 2 textos que são textos complementares. O que são textos complementares? São textos que um complementa o outro. Quem está lembrado de matemática aqui, quando a gente falava ângulos complementares? Quem lembra disso? Que a soma dos 2 ângulos dá 90 graus. Cadê o pessoal do Enem aí? Ângulos complementares são a soma dos 2 dá 90. Então, a gente vai dizer que são textos complementares, que a soma dos 2 textos vai dar os elementos necessários para que eu faça discípulo. Amém? Primeiro texto conhecido nosso, Marcos 16, 14 e 15. Marcos 16, 14 e 15. Diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11,
quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito ao que tinha visto, aos que o tinham visto ressuscitado. Aí, versículo 15, e disse-lhe, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Primeiro texto, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. O evangelho significa as boas novas. O segundo texto, Mateus 28, 18 a 20, texto muito conhecido nosso, tá? Fala assim, Jesus aproximando-se falou-lhe, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, esses dois textos juntos respondem para mim e para você essa pergunta que a gente fez: o que é necessário para eu fazer discípulo? Fernando, nosso querido Fernando Leão, o ano passado trouxe uma palavra preciosa sobre esses elementos, tá? Eu quero repetir isso aqui que foi ministrado. Então, a gente juntando esses dois textos, a gente pode dizer o seguinte, ó, o que é fazer discípulo? Quais são os elementos necessários para fazer discípulo? Primeiro, eu preciso ir para todo mundo. É como se o Senhor tivesse dito o seguinte, ó, vão por todo mundo. Preguem o evangelho a toda criatura. Daqueles que vierem a crer, façam discípulos. Como? Batizando aqueles que vierem a crer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando aqueles que vierem a crer, a guardar as coisas que eu vos ordenei, e olhe para mim, e não esqueça, eu estou com você nesse processo até a consumação dos séculos. Esse é o fazer discípulo. É mais ou menos isso que o Senhor disse. O Senhor nos chamou para que eu vá, eu preciso ir, eu preciso sair da minha comodidade, eu preciso ir a todas as nações, não esperar que as pessoas venham, eu preciso ir ao encontro delas. Eu que tenho que ir, porque o texto disse, não disse fique, o texto disse vá. O texto falou go, vá. Vá. Foi isso que o texto falou. O texto falou que eu preciso pregar o evangelho. As boas novas não é pregar alguma coisa que eu acho importante. Não é pregar aquilo que está na minha cabeça. Rapaz, eu acho que se eu pregar isso, essa pessoa vai se converter. Olha, eu tenho certeza. Não. É pregar o evangelho. O Fernando falou isso ontem. O Senhor definiu aquilo que eu preciso pregar. O Senhor não está atrás das nossas boas ideias. Ele está atrás da nossa boa obediência. Eu preciso pregar aquilo que Ele mandou, o evangelho. Eu preciso não apenas pregar com todo respeito. Tem irmãos que pregam e acabou. Não, já fiz o meu papel. Eu preguei. O texto fala que aqueles que crerem na minha pregação, eu não posso pegar e dizer, você creu no que eu falei? Ótimo, eu vou comprar uma Bíblia para você, vou comprar uns livros de Tozer e vou dar para você e você vai tocar a sua vida só. Não. O texto fala que eu preciso batizar os que crerem. Amém? Batizar significa enxertar no corpo de Cristo aqueles que creem. E ainda não parou. O texto fala que eu preciso ensinar ele a guardar todas as coisas que Jesus mandou. Todas as coisas que Jesus mandou. E eu não posso esquecer que durante todo esse processo, durante todo esse caminhar, o Senhor vai estar conosco nisso. Aleluia! A parceria do Senhor comigo em todo esse processo. Isso é fazer discípulo. Amém. Amém. Aleluia. Isso é fazer discípulo. Eu e você fomos chamados para isso.
para isso. Aleluia? Eu sei que talvez você tenha pensado, isso deve dar um trabalho. Não sei se tu pensou. Eu já pensei nisso. Eu digo, Senhor, isso dá um trabalho. É que nem um bebê quando nasce. Quem aqui fica alegre? Ah, nasceu agora. Quem foi recentemente? Foi o de um bebê recente-nascido. Eu acho que nasceu um antes dele, um depois dele, não? É o último, foi Raquel? Nathalie e Lorena de Thalita. Ai, que coisinha linda. Tá gravando isso, desculpe. Coisinha linda, bonitinho. Aí Verônica faz, mas dá um trabalho. E é verdade, irmão, dá um trabalho, irmãos. Mas isso realiza a vida da gente. Quem aqui tem filho sabe que deu um trabalho, mas você olha hoje e fala, meu Deus, eu não vejo a minha vida sem meu filho, sem os meus filhos. Eu não consigo imaginar a minha vida sem os meus filhos. Deu um trabalho, ainda dá, que a gente sabe, mesmo depois que casa, ainda dá, e vê os netos que dá um trabalho. Irmãos, mas eu não consigo imaginar a minha vida sem meus filhos. Já teve aqui é verdade. Aleluia. Por que eu preciso fazer discípulo? Paulo, isso não é uma coisa opcional, não. Veja, alguns servem fazendo discípulos, outros servem fazendo outras coisas. Veja, mesmo sem vontade, eu tenho que fazer discípulo. Por que eu preciso fazer discípulo? É o que a gente vai responder agora. Por que eu preciso fazer discípulo? Irmãos, tem tantos motivos. Mas por causa do nosso tempo, a gente não vai conseguir ver tudo, claro que não. Eu queria elencar aqui 3 motivos. 3. Trabalhar 3. Temos motivo aqui para continuar hoje à noite, amanhã, vários motivos. Mas por causa do nosso tempo, eu queria elencar 3 motivos pelo qual eu e você, nós precisamos fazer discípulo. Por que eu preciso fazer discípulo? Amém? Estamos juntos? Aleluia? Mais alguma conversão? Não? Ninguém? Temos agora pregar sim, irmãos, perguntando se... Eu já vi uma irmã abraçando a outra ali, chorando. Opa, vamos... Estou aqui com a visão geral. Aleluia. Primeiro motivo. Existem 3. Primeiro motivo. Irmãos, eu preciso fazer discípulo porque é uma ordem clara de Jesus para todos aqueles que são discípulos. Só esse motivo, para mim, já deveria encerrar. Não precisava mais falar nada. Porque se eu sou discípulo, eu acabei de ouvir que discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus diz e faz tudo que Jesus manda. A gente não falou isso agora, não foi? Não foi? Então, se é uma ordem clara de Jesus, então eu creio que essa ordem clara de Jesus é correta, porque eu creio em tudo que Jesus fala, e eu obedeço a tudo que Jesus manda. Então, para mim, encerrou. Mas depois a gente vai ainda ter mais dois plus. Mas, primeiro, é porque é uma ordem clara do Senhor. Amém? Esses textos que nós lemos, né, tanto de Marcos como de Mateus, são conhecidos como a grande comissão. Quem já ouviu falar disso? A grande comissão, porque nós fomos comissionados para isso. Não é a grande sugestão, não é a grande opinião, não é a grande hashtag fica a dica, tá? Ó, fazer discípulo, ó, hashtag fica a dica. Não é isso, irmãos. Não tem nada disso. É uma ordem clara que o Senhor deu para mim e para você. O Senhor disse, vão e façam discípulos. Fomos comissionados para isso, irmãos. Comissionados. Nós temos essa atribuição, né? Recebemos um cargo comissionado. Interessante que quem trabalha na administração pública aqui sabe que cargo comissionado é alguém que recebe uma determinada missão para cumprir no Estado ou na União. Interessante que esse cargo comissionado, ele tem um tempo determinado. Você é nomeado, não é um cargo efetivo, onde você faz um concurso. Você é nomeado,
e você exerce uma determinada atividade, geralmente por uma questão política, né? Um político que bota e tal, mas chega um determinado momento que acaba essa comissão. Por quê? Porque o político não é mais o chefe, porque o seu chefe foi transferido, porque por algum motivo. Essa nossa missão de fazer discípulo também tem um tempo determinado. Amém? Um tempo. Vai chegar uma hora que a trombeta vai tocar. Aleluia! Nós seremos arrebatados e não precisamos mais fazer discípulos. Então, é uma comissão que tem um tempo determinado. Eu e você estamos, mas enquanto nós estamos aqui, nomeados pelo Senhor dos Senhores, general dos exércitos, para esse cargo comissionado, eu preciso trabalhar e cumprir a missão que eu e você recebemos. Amém? O tom é imperativo, né? Esse texto de Mateus que fala, algumas versões falam ide. Existem alguns irmãos que falam que no original essa palavra está indo por todo mundo. Indo, portanto, indo é diferente. Ide de indo é. Porque o indo significa, cadê os experts em português aqui? É um gerúndio, cara, Fábio aí já. É um gerúndio. Então significa que em todo lugar que eu estou fazendo discípulo. Eu não preciso ir para um local determinado. Eu não preciso ir para uma campanha evangelística para fazer discípulo. Não tem nenhum problema na campanha evangelística. Na campanha evangelística eu também faço discípulo. Mas no caminho da campanha evangelística, eu já estou fazendo discípulo. Enquanto eu estou em casa, eu estou fazendo discípulo. Na minha vizinhança, aonde eu estiver no trabalho, no ônibus, em todo lugar, eu estou fazendo discípulos, porque eu fui comissionado por isso. Para isso. Amém? Alguns dizem que essa grande comissão é algo que se restringiu àqueles apóstolos. Aquela ordem que Jesus deu, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, só serviu para aquele grupo. Irmãos, isso é uma loucura, irmãos. Com todo respeito, de onde tirou essa ideia? Porque como é que aqueles 11 homens iriam conseguir cumprir uma tarefa de fazer discípulos de todas as nações? E o texto fala, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus disse que estaria com o destinatário daquela ordem até a consumação dos séculos. Se o destinatário daquela ordem fosse só aquele grupo de apóstolos, aquele grupo de apóstolos era para estar vivo até hoje. Como é que Jesus ia estar com eles até a consumação dos séculos? Sim, isso é uma loucura. Isso começou com aqueles homens, seguiu aqueles homens. Essa era a prática da igreja primitiva. Irmãos, mas essa ordem ecoa para mim, para você, ecoa para a igreja ainda hoje. Eu e você recebemos essa ordem do Senhor. Amém. Aleluia. Com carinho, tá? Com carinho. Pega no braço de quem está ao teu lado assim. Diz assim, ó. Tu recebesse uma ordem. Amém? É uma ordem. Não é um pedido. Não é uma dica. É uma ordem. Aleluia. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Fala, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores do nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Irmãos, esse é o meu e o teu ministério. O ministério da reconciliação. Fazer com que pessoas sejam uma ponte que coopere no processo de transformação da vida de pessoas. Essa é a nossa vocação. Amém? Aleluia? Irmãos, há uma diferença de vocação e atividades e serviços. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Como é que lá em Gênesis, Deus
ordenou que se multiplicasse a vida de Deus aqui na terra. Deus disse para Adão e Eva que eles precisavam multiplicar a vida de Deus. Como? Tendo o quê? Filhos. Concorda ou não concorda? Adão, a imagem de Deus, Eva, a imagem de Deus. Adão e Eva iriam gerar filhos. Esses filhos teriam a imagem de quem? De Deus. E assim Deus iria aqui na terra multiplicar a sua vida aqui. Amém? Amém. Mas, além dessa vocação de Adão e Eva, Deus também deu para Adão e Eva outras atividades, que eram atividades importantes. Eles tinham que cuidar e guardar do jardim. Concorda ou não concorda? Está lembrado? Essa não foi a ordem do Senhor. Eles precisavam nomear os animais. Nomear, olhava assim e fazia. Isso tem uma cara de elefante. Elefante, Deus. Elefante, é Deus. Elefante, você falou? Macaco, isso aqui é um macaco. Não, isso aqui é um avestruz. Isso aqui é um timbu. Misericórdia. Todo respeito aos alvivos. Isso aqui é um timbu. Ok, tá bom. Isso aqui é um leão. Calma, revolta. Isso aqui é uma cobra peçonhenta. Irmãos, coube a ele nomear os animais. Era uma atividade. A palavra ainda falou que Adão e Eva deveriam dominar sobre as demais criaturas. Tudo isso, irmãos, eram outras atividades que Adão e Eva tinham que fazer, mas não era a vocação de Adão e Eva. A vocação de Adão e Eva era multiplicar a vida de Deus aqui na terra, fazendo filho. Filho, fazendo filho. Gerando filhos. Hoje, como é que nós conseguimos multiplicar a vida de Jesus aqui na terra? Fazendo filho? Não, hoje mais não, porque já nasce em pecado. Não tem a semente de Cristo. Nós conseguimos multiplicar a vida de Deus fazendo o quê? Discípulos, irmãos. Uma pessoa é transformada à imagem de Jesus. Eu estou multiplicando a quantidade de pessoas que são a imagem de Jesus aqui na terra. Eu posso fazer outras coisas, outras atividades? Pode. Eu posso abrir o salão? Pode. Eu posso tocar aqui na frente? Pode. Eu posso pregar aqui? Pode. Eu posso ofertar, entregar oferta e dízimo? Sim. Eu posso organizar um retiro? Sim. Mas isso não é a minha vocação. Isso é nomear os animais, isso é cuidar do jardim, isso é fazer as demais atividades, porque a minha e a tua vocação é multiplicar a vida de Cristo, e eu faço isso fazendo discípulos. Amém? Aleluia? Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Todos nós conhecemos João 15, texto muito conhecido nosso, fala sobre a frutificação, que é fazer discípulo, tá? E um texto que me deixa de... Eu que tenho cabelo, né? Cabelo em pé. E os que não têm cabelo, fica arrepiado, faz outra coisa. João 15, 2, diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. E aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Louvo ao Senhor, porque nós estamos no segunda classe. Deus está limpando para que eu e você gere mais frutos. Nós cremos nisso, amém?
Aleluia. Estamos na poda do Senhor. O Senhor não está aqui nos cortando, não quero gerar pânico em ti de jeito nenhum. Fica tranquilo, ainda estamos no curso, ainda não estamos na prova final. Amém? Ainda não acabou o ano letivo. O Senhor nos trouxe aqui para ajustarmos a nossa rota, o Espírito Santo ajustar, para que se por um acaso eu não estou conseguindo dar fruto por alguma coisa, Deus vai mudar isso na minha vida, Deus vai transformar, e eu vou ser alguém que gero vidas, alguém que sou usado para transformar vidas. Esse é o meu e o teu chamado. Aleluia. Por que preciso dar fruto? Estamos falando que é uma ordem clara. Mas alguém pode dizer assim, veja, mas não adianta fazer discípulos sem sentir tocado pelo Senhor. Eu acho que não dá certo esse negócio. Não adianta, não. O bom é você ser tocado pelo Espírito Santo, me sentir feliz, alegre. Eu estou arrepiado aqui, estou me sentindo tão... Eu estou sendo tomado por uma coisa, eu vou fazer discípulo, eu vou. Irmãos, isso é uma coisa muito bonitinha, mas que não tem base bíblica. Que a ordem que nós recebemos é para eu fazer discípulo. Quer eu sinta, quer eu não sinta. Paulo escrevendo aos Coríntios fala, 1 Coríntios 9, 16, 17, diz, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Irmãos, tem alguma dúvida nesse texto, irmãos? Precisa de alguma exegese, hermenêutica mais clara do que isso? Eu e você fomos comissionados para fazer discípulo, para gerar a vida. É uma ordem muito clara do Senhor. Interessante que você estudando um pouquinho sobre esse tema, você vê como há uma dificuldade nas pessoas para se submeter às ordens do Senhor. Irmãos, em um reino, o rei manda e os servos obedecem. Amém? Quem está no reino de Deus aqui? É assim. Numa democracia, não. Numa democracia decente, né? Numa democracia é diferente, é possível haver uma votação, há debates, há uma discussão. Você pode ouvir diretamente a população através de um plebiscito, de um referendo. Numa democracia é diferente. Nós vivemos aqui numa democracia e às vezes a gente confunde, mas no reino não funciona assim, irmãos. No reino há um rei que governa sobre a nossa vida. Nós somos servos. E o rei diz que nós precisamos ir fazer discípulos, que a gente precisa batizar, que a gente precisa ensinar eles a guardar e que não esqueçamos que nesse processo todo nós não estamos sós. Ele nos dá as ferramentas necessárias para que eu e você faça. Ele manda eu trocar um pneu do carro e ele me dá a chave de roda, ele me dá um macaco e mais o quê? E um calço ainda. E ainda fica assim, bora filhão, bora, vai. Ele não manda eu fazer e acabou, se te vira, dá o teu jeito. Mas como é que eu vou trocar um pneu do carro se eu não tenho chave de roda? Não sei. A ordem foi, troca o pneu do carro. Irmãos, nosso Deus nem é assim, irmãos. Ele diz aquilo que Ele quer e Ele nos diz como Ele quer e Ele nos dá todas as ferramentas para que eu e você façamos aquilo que Ele quer. Esse é o nosso Pai. Agora, eu preciso fazer. Se eu faço me arrepiando, glória a Deus, que bom. Se eu faço sem me arrepiar, não tem problema. Eu preciso fazer. Quem aqui casou, que tem filho, já sabe, né? Casou, tá, o filho tem dia que está uma chuva aqui em Recife, mesmo quando cai a chuva, o negócio está que parece que você olha assim, abre o quarto, tá os três dormindo assim, os bebezinhos assim, você olha assim, meu Deus, tem que ter o leite deles, então eu estou com vontade nenhuma de sair dessa cama, está tão quentinho, mas eu preciso sair, pegar Rio Doce CDU, para quem é daqui de Recife, lotado, em pé, até a cidade universitária,
secretária, chega lá, ouviu o meu chefe, é verdade, sim, tá bom, tem paciência, você fez errado, desculpa, eu vou fazer certo, e fica caladinho, engoliu o que tem que engolir, porque você é um chefe de família, precisa do seu emprego, e tem que levar a comida para casa. Irmãos, quanto mais o dono da nossa vida, e nos dá uma ordem clara, eu preciso fazer discípulo. Amém? Aleluia? Uma vez perguntaram para aquele irmão André, já está com o Senhor, né? Faleceu do Portas Abertas. Disseram assim: André, você não acha perigoso ir pregar o evangelho em países tão fechados, onde há tanta perseguição à proclamação do evangelho? Perguntaram a ele. Você não acha perigoso, não? Ele falou: claro que eu acho. Eu só acho mais arriscado desobedecer. Eu achei essa frase espetacular. Claro que é perigosíssimo, mas não tem nenhuma dúvida. Eu só acho que é mais perigoso eu desobedecer uma ordem que eu recebi do meu Senhor. Irmãos, somos chamados para fazer discípulo. Amém? Agora, eu posso obedecer a ordem de duas maneiras. Como um servo, reclamando, ou como um filho. Um filho que ama. Eu sei que o meu pai ama vidas. Eu sei que o meu pai, para o meu pai as vidas são importantes. Eu sei que é importante para ele. Eu não amo porque eu sou obediente. Eu obedeço porque eu amo. É o contrário. Não é que eu amo, não, porque eu tenho que obedecer. Não. Porque eu amo. Ele é o meu pai. Ele cuida de mim. E o que é que Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Faça discípulo. Isso agrada o teu coração demais. Amém, eu te amo, Senhor. Eu vou fazer discípulo. Eu fui chamado para isso. Aleluia. Eu tenho visto que no começo é pesado, principalmente para quem retoma. É algo que é, mas à medida que o tempo vai passando, parece que você vai se desenferrujando, né? Daqui a pouco aquilo é algo que vai fazendo parte da tua vida e tu passas a fazer discípulo. Amém? Aleluia? Estamos juntos ainda? Alguma conversão? Ninguém? Tivemos já uma conversão e uma volta para o Senhor. Amém. Vamos ter batismos aqui na chácara? Isso? Quem sabe já? Batizamos a nossa querida aí. Aleluia. Não, estamos aqui respondendo por que precisamos fazer discípulo. Eu disse que só essa primeira já bastava, né? É porque é uma ordem clara do Senhor. Acabou-se. Mas eu ainda vou falar de mais 2 motivos que são plus, tá? Motivos que são cortesia, né? Como fala. Olha, o senhor tem direito a isso aqui, mas eu vou lhe dar um chaveiro de cortesia. Não é um chaveiro. Geralmente a cortesia é um chaveiro, né? O cara compra um carro de 200 mil e ganha uma cortesia de um chaveiro. Na Fiat é assim, não? Na Jeep, não. Na Jeep. Amém. Irmãos, fazer discípulo glorifica e alegra o coração de Deus. Já mais ou menos falamos aqui. O coração de Deus se alegra. Nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Eu não sei se você sabe disso. Quando Deus criou você, criou para que você seja uma expressão da glória dele. Nós podemos glorificar a Deus de diversas maneiras, né? A natureza glorifica a Deus. Salmo 19:1 fala: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Irmãos, a natureza adora o Senhor. Quando olhamos a natureza, olhamos uma flor, a natureza adora o Senhor de maneira aconsciente. A significa ausência de consciência. A natureza não tem consciência. Ela adora o Senhor de maneira inconsciente, sem a consciência. Eu e você podemos adorar e glorificar a Deus através da natureza de maneira consciente. Dizendo: Senhor, glórias ao teu nome, Senhor, por esse sol,
Glórias ao teu nome por essa brisa suave, Senhor. Glórias ao teu nome porque o mar, tu dá uma ordem e o mar não passa desse ponto aqui, Senhor. É o teu poder guardando. As estrelas estão distribuídas de maneira correta. Não se aproximam mais do que devem se aproximar. Senhor, isso nós podemos glorificar a Deus através da natureza. Nós podemos glorificar a Deus através das nossas músicas. Cantamos, adoramos ao Senhor. Vários textos nós temos aqui falando sobre isso, né? Salmo 33, 2 e 3 fala: louvem o Senhor com harpas, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas, cantem um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Louvem ao Senhor, Salmo 150, 3 e 4, louvem ao Senhor ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos e cordas. Então, podemos adorar o Senhor, já fizemos isso hoje, vamos fazer ainda a nossa vida em adoração ao Senhor, aqui e em casa, lavando o nosso prato, trabalhando, adorando ao Senhor, sem sombra de dúvida. Irmãos, podemos também adorar ao Senhor através da nossa morte. Quando morremos por causa do Evangelho, a palavra fala que nós glorificamos a Deus. João 21, 19, fala, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Que gênero de morte Pedro iria glorificar a Deus? Eu me lembrei de Jesus em pé, recebendo Estevão. Estevão diz, eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem, o Senhor recebendo o primeiro mártir. Estevão era um diácono na casa do Senhor, e Jesus, quem tem um ministério diaconal, tá? Específico, Jesus em pé, recebendo Estevão. Podemos adorar o Senhor através da nossa morte. Talvez para você seja uma coisa estranha isso. Adorar o Senhor através da minha morte. Mas eu não sei se você sabe, eu peguei dados recentes, tá? Através dos irmãos do Portas Abertas, existe uma lista mundial de perseguição, chamado LMP. E dados oficiais desses irmãos disseram que em 2021, 4.761 irmãos foram mortos por situações ligadas à fé. 4.761. E em 2022, já chegaram os dados de 22, houve um aumento de 24%, e em 2022, 5.898 irmãos nossos morreram por causa de Cristo no mundo. Para você pode ser estranho, mas hoje, isso não é 70 não, hoje, nós temos irmãos que estão perdendo a sua vida, entregando a sua vida por causa do Evangelho. Irmãos, o texto fala que Deus é glorificado quando cada irmão nosso desse, ele morre por causa de Cristo. Quem está disposto a morrer por causa do Senhor? Pode levantar a tua mão e dizer, Senhor, estou disposto, Senhor. Eu estou disposto, Senhor. Daniel Souza fez um cântico, né? Eu viverei para ti, se preciso for, morrerei por ti. Queridos irmãos que ceifam a vida por causa, não de um ideal, por causa do reino. Então, podemos adorar o Senhor desse jeito, amém. Irmãos, mas nós podemos adorar o Senhor cumprindo a nossa atribuição que recebemos do Pai. João 17:4, Jesus disse assim, Jesus prestando contas a Deus ali, né? Diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Jesus glorificou ao Pai na terra, consumando a ordem, cumprindo a missão que ele recebeu. Deus deu uma missão para Jesus, e Jesus estava prestando contas ao Pai, dizendo, Pai, tu me deste uma missão, Senhor, e eu quero dizer que eu consumei, eu concluí a missão, e isso te glorifica. Eu e você podemos glorificar ao Senhor, quando eu e você fazemos
discípulos. João 15:8 fala: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês abram um salão da congregação? Não. Que vocês cantem um cântico bem bonito? Também. Não tem problema. Que vocês façam outras coisas? Não. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Opa! Sentisse uma apertada aí? Sentisse ou não? O torriquete apertou um pouquinho? Opa! Você comprova que você é meu discípulo se você der muito fruto. Então, se eu der muito fruto, o próprio Jesus falou, se eu der muito fruto, eu o quê? Se eu der muito fruto, eu comprovo que sou do Senhor. Então, se eu não der muito fruto, 3 pontinhos, né? 3 pontinhos. Então, glorificamos ao Senhor quando damos muito fruto. Amém? Aleluia. Já foi falado aqui que há festa no céu, irmãos. Quando o ímpio se torna discípulo do Senhor, há alegria no céu, no céu, no céu, no céu. Amém? Aleluia. Lucas 10:21. Jesus, logo depois que os 70 voltaram da proclamação, Jesus mandou os 70 irem proclamar. Logo depois que os 70 voltaram, eles estavam prestando contas a Jesus da missão que tinham recebido. O coração de Jesus explode de alegria. Lucas 10:21 fala: naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Irmão, Jesus viu aqueles homens recém-convertidos, inexperientes, crianças na fé, ainda carnais, com tantas dúvidas, indo proclamar. E o coração do Pai explodiu de alegria. Explodiu de alegria quando viu isso. E deixa eu dizer um negócio a você. Olhe para mim. Se vier anotando, olhe para mim. Preste atenção, por favor. Aqui, comigo. Deixa eu dizer um negócio a você. Temos muitas limitações. Temos muitas dúvidas. Tem muita coisa para ser ajustada na nossa vida. Muita. Tu concorda comigo ou não? Muita, muita, muita. Mas o coração do Pai explode de alegria quando Ele vê nós com todas as nossas limitações, com todas as nossas debilidades, com todas as nossas lutas, mas nós dizendo: Senhor, Tu me desse uma ordem, Senhor. Eu quero fazer discípulo, Senhor. Quando a gente sai, o coração do Pai explode de alegria. Ele olha e faz: esse é o meu filho. Ele está desajeitado, é verdade. Ele bota os pés pela mão. Eu estou trabalhando na vida dele. Mas ele é o meu filho. Ele ouve e ele obedece. O meu coração se alegra. Tu te alegra com teu filho quando tu dá uma ordem e vê o teu filho fazendo? Mesmo às vezes fazendo meio, né? O filho pequeno, às vezes você faz: arrume a cama. É para você arrumar a cama, tem que arrumar. Aí o menino vai, e às vezes bota o lençol trocado, vai, e você olha assim, mas o teu coração diz o quê? Ele obedeceu, eu vou ajudar ele. Não, a cama é assim, ó, o lençol é desse jeito aqui, não tem problema, mas o meu coração se alegra. Quem olha e faz, ele, diga assim, às vezes eu faço para a esposa assim, ó, ele está obedecendo, é verdade. Isso, o coração do Pai se alegra quando eu e você estamos dispostos a obedecer. Amém? Aleluia? Por que eu tenho que fazer discípulo? Primeiro, eu vi porque é uma ordem clara do Senhor. Ordem clara. Amém? Quem recebeu essa ordem do Senhor? Foi para mim, foi para você. Não foi para João, para Pedro, para Tiago. Foram para eles. Mas essa ordem foi para mim e para você. Segundo, por que eu tenho que fazer discípulo? Porque isso alegra o coração do meu Pai.
glorifica a Deus e o coração do meu pai fica alegre. E se o coração do meu Deus está alegre, eu estou feliz, porque isso proporciona alegria para ele. Amém? Aleluia. E a terceira, para a gente dar um intervalo, tá? Para você dar uma levantada, segura mais um pouquinho. É um tempo de trabalho, irmãos. Viemos para cá para trabalhar, amém? Aleluia. Vamos ter a tarde livre, vamos ter à noite um encontro um pouco mais profético, amém? Com o mover do Senhor. Mas essa manhã vamos focar. Terceiro motivo pelo qual eu preciso fazer discípulo, irmãos, porque eu fui projetado, eu fui criado para amar e servir o próximo. No meu projeto original, tem esse DNA de amar e de servir o próximo. O Senhor me projetou para isso. Jesus falando, Mateus 22, 37 a 40, diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aí fala, versículo 39. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: ame o próximo como a você ama a si mesmo. Irmãos, Jesus aqui falou ao ser indagado sobre esses dois mandamentos, e ele colocou no mesmo pé de igualdade. O primeiro mandamento é para você amar a Deus intensamente, com toda a tua força, alma, coração, intensidade, é o amor a Deus. E o segundo, que é igual a esse, que é semelhante a esse, é que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, esses dois mandamentos têm o mesmo patamar de importância para Deus. Que você ame a Deus de maneira intensamente. Tem em outro evangelho fala: ame ao Senhor com toda coração, força, alma e entendimento, né? E aí eu escutei um irmão dizendo que ele toma café porque ele precisa amar a Deus com café. Aí porque ele disse que ele precisa amar a Deus com todo o coração, tá? Com toda a alma, com toda a força e com todo entendimento. Então ele diz: amor a Deus tem que ser regado a café. E eu não tomo café. Eu digo: e agora? Eu estou aqui meio... Então, é amar a Deus com café, como ele fala, é amar a Deus intensamente. Irmãos, e amar... É brincadeira isso, irmãos, café, tá? É só um... E amar a Deus e amar o meu próximo como a mim mesmo. Esses são os dois mandamentos do Senhor. Então, eu fui projetado para amar a Deus. E eu fui projetado para amar o meu próximo. Irmãos, qualquer pessoa que se aproxima de Deus vai ver que Deus tem um negócio. O negócio de Deus são pessoas, são vidas. Deus não se preocupa com prédio, com essa coisa, né, gigantesca. Isso é coisa de homem, irmãos. Os discípulos mostraram o templo para Jesus, né, com toda a sua imponência, e Jesus disse: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. A gente é que se ilude com essas coisas. Negócio, catedral não sei de onde, meu irmão, que negócio. Isso é coisa de homem. Deus não se preocupa com isso não, irmãos. A preocupação de Deus é com o coração. Qualquer pessoa que mergulha no relacionamento profundo com Deus sabe que Deus ama a gente. O coração de Deus pulsa por vida. Qualquer pessoa que começa a se relacionar com Deus. E eu e você fomos projetados para amar a Deus e para amar aquela pessoa que está ao nosso lado. Interessante que esse texto, quando foi trazido por Lucas 10, o camarada que estava indagando Jesus perguntou: tá bom, e quem é o meu próximo? Tentando ver se embaçava Jesus, né? Quem é? Aí Jesus foi e contou a parábola do bom samaritano. Então, quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que está precisando da minha ajuda. É aquele colega de trabalho que eu sei que ele está perdido. E eu sei por que ele está perdido.
e eu sei o que é que pode ajustar a vida dele. Esse é o meu próximo. Aquela minha vizinha que está toda enrolada, a mulher fala de todo mundo, fala a rua toda, ela fala de todo mundo sabe, todo mundo tem raiva dela. Aquele morador que na reunião do condomínio se levanta e é do contra, e ninguém tem paciência com ele. Esse é o meu próximo. E eu sei do que ele está precisando. É esse que eu preciso amar com café, amar a Deus com café. E pego o mesmo café e amo ele também, intensamente. Deus nos projetou, irmãos, com o DNA do amor. Amém? Aleluia? Em Gênesis 2, fala que Deus, do pó da terra, criou o homem. Era algo imóvel, irmão, sem movimento, né? Na realidade, era um boneco de barro ali. Era um boneco de barro. E o texto fala que Deus soprou nas narinas daquele homem o fôlego da vida. Né? Não pode soprar não, porque os técnicos reclamam, mas baixinho, Vitor Guto. Soprou o fôlego da vida. Então, saiu o fôlego da vida de Deus para o homem. De algo que é vivo para algo que era morto. Quando o fôlego de Deus, a vida do próprio Deus, se encontrou naquele boneco de barro que tinha, aquele boneco de barro ganhou vida. E aquele boneco de barro começou a ser alma vivente. Então, aquele boneco de barro recebeu da essência da vida de Deus. Deus soprou sobre aquela figura imóvel, morta, soprou a sua vida. E aquilo que estava imóvel passou a ter vida. Passou a ter vida. Então, o boneco de barro recebeu a essência de Deus. E qual é a essência de Deus? Deus é amor. É o que o texto fala. 1 João 4,8, quem não ama, não conhece a Deus. Não é que Deus tem amor. O texto fala, porque Deus é amor. A essência de Deus é um amor. Quando Deus soprou sobre aquele boneco de barro, Deus soprou a sua vida e essa vida de Deus, esse amor passou para aquele ser que se transformou em alma vivente. O pecado trouxe muitos transtornos para a vida do homem, nós sabemos disso. O pecado trouxe vários transtornos. E um dos transtornos que o pecado trouxe, é que o pecado impossibilitou o homem de amar. O pecado contaminou o homem e fez com que esse homem, que recebeu a vida de Deus, que recebeu o sopro de Deus, que recebeu a essência de Deus, esse homem foi transformado num ser que não pode mais amar. Por quê? Porque perdeu a vida de Deus com a contaminação do pecado. Essa é a história da humanidade. Mas quando o homem foi reconciliado com Deus através de Jesus. Aleluia! Quem foi reconciliado com Deus através? Quando esse homem foi reconciliado com Deus através de Jesus, esse homem passou a ser a habitação de Deus e esse homem recuperou a capacidade de amar. Eu e você recuperamos aquela capacidade original que Deus tinha dado para mim e para você, através da reconciliação com Cristo. Eu e você recuperamos a capacidade de amar. Romanos 5,5 fala, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tu conseguiu compreender a história? Um ser que recebeu da vida de Deus, podia amar. O pecado contaminou esse ser. Esse pecado trouxe transtornos diversos. E um dos transtornos é que esse homem perdeu a capacidade de amar. Quando esse homem é reconciliado com Cristo, o Espírito Santo volta a habitar nele. Esse homem recupera a capacidade de amar. Então, hoje, eu e você que somos reconciliados, fomos batizados nas águas. Talvez você não saiba, mas você recebeu a capacidade de amar o próximo. Por
Por isso que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus com café e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele só falou isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque eram homens reconciliados. Nunca um homem que não foi reconciliado tem poder para amar a Deus com café e amar o seu próximo. Ele não tem força. Mas eu e você. Olha para quem está atrás assim, ó. Eu e tu. Mício. Eu e você. Você e eu. Nós temos a capacidade de amar. Aleluia! Deus derramou essa capacidade em mim e em você. Você já reparou a posição dos nossos olhos? Uma pessoa normal, todos nós somos normais, né? Temos 2 olhos, se não for extraterrestre, que não existe extraterrestre, 2 olhos. Onde é que a posição dos nossos olhos está? Aqui. Concorda? Se você quiser olhar para você, se você quiser ter uma visão sua, você precisa ou ir para pegar um espelho, né? Ou você tem que olhar para uma lâmina d'água ali, né? Uma lâmina d'água às vezes reflete o sol, né? Reflete. E agora celular, você pode pegar o celular e botar, mas naturalmente, sem nenhum agente externo, os seus olhos só têm a capacidade de olhar para o outro. Concorda ou não concorda? Tente olhar para o seu rosto, sem celular, sem nada, sem espelho, sem nada. Tente. Espera aí, deixa eu tentar. Deixa eu tirar meu óculos aqui para ver se dá. Tenta aí, vai. Tira aí, tenta, faz aí. Quem tem o nariz grande talvez consiga. Não dá. Não consegue, não dá. Irmãos, isso mostra, irmãos, que nós somos projetados para ver o outro, para sentir a dor do outro, para se preocupar com o outro. O problema é que a gente olha muito para a gente. A minha dor, o meu problema, a minha prioridade, os meus projetos, os meus sonhos, os meus. Isso não está na Bíblia não, irmãos. Isso é um provérbio. Não vou dizer, como diz a Bíblia, o que os olhos não vê, o coração não sente. Tem uma vez como a Bíblia fala isso, irmãos, isso é um provérbio. Então, eu preciso olhar para o outro, porque quando eu olho, eu vejo a necessidade. E eu fui projetado para resolver essa necessidade, para amar, para ouvir, para derramar adiante, pelo menos chorar. Já teve irmão que eu disse, irmão, eu não tenho nada para falar contigo. Não sei nem o que falar, mas eu posso chorar contigo? Pode, a gente mistura nossas lágrimas aqui. E vamos ver o que é que vai dar. A gente mistura as lágrimas de Jesus, 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está aqui, junta a minha lágrima com a de Jesus, com a tua, e aí vai fazer uma mistura santa e Deus vai mudar. Irmãos, nós somos projetados para isso. Vamos lá, estamos terminando. Existiu um judeu austríaco, tá? Viktor Frankl. Ele já está falecido, faleceu em 97. Ele era um psiquiatra e um neurologista, viveu na época da Segunda Guerra, e ele foi preso e foi levado a vários campos de concentração. Vários campos. Passou 3 anos nessa vida de campo de concentração ali, naquela época da guerra, né? E ele criou ali uma ciência chamada logoterapia, que defende a vida tendo um sentido maior para ser vivido. E eu escutei um comentário falando sobre essa pessoa, tá? Eu não sei se ele era cristão ou não, eu não consegui. E ele falou que, num período que ele estava no centro de concentração ali, tá? Os poucos sobreviventes que sobreviveram a esses centros de nazistas foram aqueles que, apesar de toda a situação ultrajante, não foi aqueles que lutavam para viver. 3 anos ele passou, mas foram aqueles que, de alguma maneira, tentavam ajudar o outro. Mesmo numa situação de muita dificuldade. Era alguém que, quando ele olhava, por que esse cara está ajudando aquele outro? Não sei, ele está horrível. O cara também, esses
de alguma maneira, recebiam uma força e conseguiam sobreviver a toda essa dificuldade. Aquele que se fechava para resolver o seu problema, o seu, conseguia resolver naquele momento, mas logo depois morria. E ele viu centenas e centenas de pessoas mortas. Ele foi um sobrevivente. E aqueles que sobreviviam nesses centros, eram aqueles que, de alguma maneira, ainda, além de toda a privação, ainda se preocupavam com o outro. Eu e você fomos criados para o outro. Irmão, fazer discípulo dá trabalho, é cansativo, me faz sair da minha zona de conforto, requer renúncia, entrega, investimento de tempo, de dinheiro, de atenção, desgasta financeiramente, emocionalmente. Irmãos, é um trabalho sem visibilidade, sem nenhum reconhecimento humano, irmãos. Irmãos, mas fazer discípulo nos realiza, irmãos. Faz com que a gente saia do centro. O segredo da felicidade é parar de buscar a sua felicidade e buscar a felicidade do outro. E a felicidade do outro significa ele conhecer Jesus. Ele ter a oportunidade. Não quer dizer que ele vai aceitar, mas nós não podemos privar ninguém da oportunidade de escolher. Oportunidade de escolher. Eu não tenho esse direito. Se a pessoa não quiser, ok. É uma decisão da pessoa. Nós não podemos converter ninguém. Mas eu não posso tolher a pessoa da oportunidade de receber. Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados, lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que? Do que? Receber. Irmãos, fazer discípulo nos realiza, porque nós fomos projetados para isso. Amém? Aleluia. Então, de maneira objetiva, nós respondemos essas 3 perguntas, 3 motivos, tá? Eu preciso fazer discípulo porque é uma ordem clara do Senhor. Porque glorifica o Pai e alegra o seu coração. E porque eu e você, nós somos projetados no nosso DNA. Aquele que arquitetou a nossa vida. Se tu pegar o projeto original, em construção tem isso, né? Como é que é aqui? É um puxadinho, isso é uma sala, o que é uma pia aqui? Não, para. Não é nada. Pega o projeto. Cadê o projeto? Quando o cara pega o projeto e fala, rapaz, isso aqui é uma pia, rapaz. Estão botando uma privada aqui. Está errado, é uma pia. O nosso projeto original, eu e você, fomos projetados para o outro, para servir o outro. E é isso que nos realiza. É isso que nos realiza. Essa alegria que você sente quando você sai para proclamar, que você volta. Ninguém se converteu. Ninguém, aparentemente, você viu alguma coisa visível. Nada. Mas essa alegria é uma alegria daquele que está no centro da vontade do Senhor. Amém? Vamos dar um intervalo? Desculpe pelos 3 minutos. Falei que era 11h30, são 11h33. Mas tivemos aqui um advento, que foi a conversão de pessoas. Então, glória a Deus. Vamos dar 20 minutos de intervalo, pode ser? Positivo, tem rosquinha ali, café, ó. Amém? Quando você ouvir a música, você pode retornar para o nosso segundo tempo, no nome de Jesus.
começar com esse. No segundo momento, quem sabe?